o Thiago Colares. Oi, Thiago, que está aqui. Olá. Ele é professor e é coordenador do curso de pós-graduação, do programa de pós-graduação de biotecnologia da Federal de Pelotas. Ele fez pós-doutorado na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, com apoio dos programas Ciências Sem Fronteiras Lehman. E ele vai contar um pouco dessa experiência e qual que é a impressão deles, desse processo de formação do cientista. Será que a gente está preparando bem o cientista para ser professor? Será que quais seriam as competências que são importantes para se desenvolver nesse caminho? Obrigada, Thiago, e fique à vontade para apresentar para a gente. Tá bem, muito obrigado, Tati, pelo convite, por poder estar participando junto com vocês. Acho que é um momento importante, é uma nova forma de conversar, né? Eu acho que a gente está abrindo um caminho que isso faça com que os programas de pós-graduação reflitam um pouco sobre uma forma de preparar, então, o pessoal para sair da pós-graduação e poder, junto das suas experiências acadêmicas, eles pegarem essa experiência e poder utilizar isso frente à liderança de um grupo de pesquisa. Isso não é feito, ninguém ensina, a gente tem que ir compartilhando experiências, compartilhando ideias, né? E a nossa proposta hoje, conversar um pouquinho com vocês, é compartilhar, vou apresentar para vocês algumas experiências que tive ao longo da minha formação e ao longo da construção de um grupo de pesquisa que eu lidero, que se chama GPO, que é o Grupo de Oncologia Celular e Molecular, que está junto ao programa de pós-graduação em biotecnologia da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas. E eu vou, então, apresentar para vocês alguma timeline, algumas coisas que foram importantes que eu acho que vocês poderiam estar utilizando também ao longo da formação de vocês, né? Então, novamente, é um prazer estar fazendo esse webinar com o apoio da Cyber e o apoio da Fundação Lehman. Então, o título ficou Experiências Acadêmicas e o seu papel à frente de um grupo de pesquisa. Meu nome é Thiago Colares, sou coordenador do programa de pós-graduação em biotecnologia da UFPEL e lidero o grupo de Oncologia Celular e Molecular que trabalha junto a esse programa. Agradeço a iniciativa dos bolsistas da Lehman, tenho orgulho de ter sido bolsista junto ao Ciências Sem Fronteira com o apoio da Fundação Lehman, foi um momento importante, vou falar aqui mais adiante sobre isso. E quero compartilhar com vocês o timeline da construção de um grupo de pesquisa e que aquelas experiências que estão presentes na nossa formação acadêmica são importantes, né? Então, vai ser uma apresentação bem aberta, eu gostaria de conversar muito com os ouvintes, né, e, na verdade, compartilhar experiências, e não dizer que, como se fosse uma regra, que, na verdade, não tem grandes regras para isso. A gente passa por um período, todos nós, eu tenho 39 anos, né, estou na universidade há 8, 9 anos, entrei com 30 anos na universidade, acho que entrei relativamente novo, né, então não tinha grandes experiências para liderar um grupo de pesquisa, eu tive que, me fazia muitas perguntas, né, me questionava o que realmente eu queria, e eu acho que esses questionamentos, eles sempre são importantes, né, e aqui eu trago uma imagem para a gente, que são momentos importantes que a gente fica pensando se quer entrar numa universidade, se quer entrar num centro de pesquisa, se é o momento de fazer um pós-doc, se é o momento de se envolver na parte empresarial, de que forma, de empresas consolidadas, em novas ideias empreendedoras, inovadoras através de startups, se eu fico no Brasil, se eu vou para o exterior, se a experiência que eu tive no exterior ela foi interessante para retornar para o exterior, se eu tenho espaço, vou crescer, não vou crescer, enfim, isso traz uma série de perguntas, e essas perguntas, elas transitam dentro de uma linha que envolve toda a nossa formação, né? E isso eu acho que ela traz, desde as experiências da graduação, de um processo de saber para que caminho a gente quer seguir, então isso é um dos pontos chaves que eu acho, é que a gente já tem que estar imaginando, ou pelo menos sonhando, ninguém é proibido de sonhar. Então, desde a graduação, já sonhando em que ambiente que a gente se enxerga, né? Eu acho que isso eu sinto muita falta, converso muito com os estudantes e vejo isso, estudantes de graduação e de pós-graduação, uma carência do se enxergar, né? Mesmo que seja um sonho. Eu acho que a gente tem que sonhar. Sonhar é de graça e a gente merece, a gente tem o direito de sonhar. E aí, ao longo da graduação, do mestrado e do doutorado,
esses sonhos vão se transformando, esses sonhos vão adquirindo personalidade, vão se solidificando. E aí as experiências que a gente tem dentro da graduação, do mestrado, do doutorado, e aqueles que passaram por uma experiência de pós-doc, e aí a gente tem que levar em consideração o pós-doc feito antes de já ter um vínculo, antes de já estar num grupo, enfim, em que momento foi feito pós-doc. A minha experiência foi fazer pós-doc depois de já ser líder de grupo, então isso me levou a ter outras experiências, né? E aí eu sugiro a todos aqueles que depois tiverem os seus grupos de pesquisa ou coordenando os seus grupos, que tenham experiência, sim, de um outro pós-doutoramento, né? De uma experiência junto a outros grupos com um pouco mais já de maturidade, com um pouco mais de tranquilidade de estar fazendo ciência. Então, essa linha é uma linha muito importante, os questionamentos e as perguntas são importantes, e eu gostaria de deixar a mensagem do que o sonhar nessa fase é importante. A gente acaba se envolvendo muito em trabalho, trabalhando muito e deixando de sonhar nesses momentos. Eu vou falar um pouquinho sobre o GPO, para vocês entenderem um pouquinho qual foi a minha caminhada, e aí eu gostaria de deixar vocês à vontade para absorverem aquilo que acham que possa ser interessante para vocês e outras coisas que possam não ser interessantes. Então, nessa retomada, o processo de graduação na minha carreira, ele se deu, numa época que eu começava a se discutir sobre animais transgênicos, manipulação genética de animais, e isso sempre me chamou a atenção, sempre gostei desse assunto. E aí eu fui procurar iniciação científica no primeiro semestre da faculdade, fazia graduação em biologia, e aí fui procurar um grupo, que era um grupo que estava sediado no Centro de Biotecnologia da minha universidade, e esse grupo que trabalhava com reprodução animal me disse que naquele laboratório só entravam médicos veterinários. E aí foi o primeiro baque que eu tomei na minha carreira e digo, poxa, mas o que tem? Eu faço biologia, eu estou estudando a parte de biologia molecular, eu tenho que somar no grupo e tal. Não, mas aqui só entram veterinários. Aí eu não tive outra saída, né? Eu digo, não, mas para aí, eu quero entrar nesse grupo, eu quero fazer parte. E aí acabei no final do ano, ou no outro ano, no ano seguinte, então fiz vestibular, na época era vestibular, não era ENEM, fiz vestibular para veterinária, fui aprovado, e aí comecei a cursar as duas faculdades e acabei cursando as duas faculdades simultaneamente. Mas em seguida que eu passei, então, eu procurei esse mesmo grupo, me ofereci, olha, hoje sou estudante veterinária, poderia ter um espaço, e acabei tendo esse espaço, e entrei no grupo. E aí toda a experiência que eu tinha como biologista molecular, ela foi somando ao grupo, e a gente foi transformando esse grupo, né, dando uma cara para ele, que trabalhava com reprodução animal, uma cara mais se aproximando a processos de manipulação de genomas. O que mais tarde, depois vocês vão ver, acabou sendo a base para eu poder, então, ir para os Estados Unidos mais tarde e trabalhar justamente com edição de genomas. E só que, para isso, então, aí acabei desenvolvendo, entrei no mestrado trabalhando com animais transgênicos, para o doutorado trabalhando com animais transgênicos, e aí buscava fazer mestrado, doutorado, todo mundo faz, que está fazendo, poucos desistem, alguns não conseguem chegar, mas a maioria, se for sério, se for coerente, essa caminhada é uma caminhada tranquila de ser feita. Mas a gente tem que seguir sonhando. Então, na transição, antes de acabar o doutorado, eu tinha um sonho de ter um livro sobre animais transgênicos, né? Porque achava que tinha que juntar, o Brasil ainda não tinha um material sobre animais transgênicos em português, a gente queria alguma temática sobre isso, tinha que pegar artigos científicos internacionais e tal, mas não existia esse material. Só que eu, como estudante, não tinha visibilidade nem competência para ter um livro sobre animais transgênicos sozinho, e aí eu acabei, então, convidando vários pesquisadores, busquei pesquisadores no mundo todo que trabalhavam com a temática e convidei eles dizendo que eu queria organizar um livro e que se eles podiam me ajudar e participar. E aí, para minha surpresa, começaram a responder dizendo que tinham interesse em participar e me ajudaram, então, a consolidar esse livro. A gente foi montando o livro, eu disse que não tinha fins lucrativos, né? E queria só era ter dar início a esse espaço no Brasil e popularizar um pouco a questão da manipulação genética em animais. Aí tive um apoio e precisava de uma editora e fui buscar, então, a Sociedade Brasileira de Genética. Então, a Sociedade Brasileira de Genética apoiou e financiou o livro e eu consegui lançar esse livro, então, em 2005. Na época, eu estava prestes a acabar o doutorado e lancei esse livro e ele me deu uma visibilidade muito grande.
né, mais do que artigos científicos nesse sentido. Então, aquilo foi um sonho, né, ao longo da formação, da minha formação, né, que eu sonhei, né, queria, e fui atrás e tive apoio de pessoas que nem me conheciam, cara, pessoas pelo mundo, que foi uma troca de e-mail, mas uma troca de e-mail sincera, uma verdade importante, e consegui chegar lá, consegui fazer. Isso me deu uma visibilidade boa, e aí em seguida comecei a trabalhar, auxiliar a construção de um grupo que estava trabalhando na construção da graduação na minha universidade, em biotecnologia, e aí logo surgiu o Reúne, que começou a abrir vários cursos pelo Brasil, então a graduação em biotecnologia entrou no processo Reúne, foi aberta aqui na Universidade Federal, surgiram vagas, participei no processo seletivo na área de embriologia molecular e transgênese animal, tive a felicidade de ser aprovado e comecei a minha carreira na instituição, né? Então era uma fase que se eu saía para o pós-doc, eu esperava alguma oportunidade surgir, e essa oportunidade acabou surgindo, né, de um esforço coletivo e de um momento que o país estava vivendo com novos cursos de graduação. Então essa demanda acabou aumentando. Aí mais tarde, então, que foi em 2008 a minha entrada na universidade, e aí em 2013 que eu acabei saindo, fui para os Estados Unidos com o apoio do Ciência Sem Fronteira e da Lema, para poder então desenvolver, justamente trabalhar com animais transgênicos, com o professor Larry Shuck, que foi o responsável pelo sequenciamento do genoma do suíno, que foi publicado, foi capa da Nature em 2012, né? Então, o genoma do suíno foi sequenciado e eu fui trabalhar com ele na edição para a gente poder gerar o modelo OncoPig, gerar modelos para o estudo do câncer. E com isso, nesses últimos de 2008, foi em 2009, nós criamos o nosso grupo de pesquisa, e esse grupo de pesquisa, então, é coordenado por mim e pela professora Fabiana Seixas, né? Então, esse grupo, a professora Fabiana Seixas é pesquisadora, é bióloga, ela é mestre, doutora e pós-doutora em biotecnologia e genômica. A professora Fabiana Seixas é líder do grupo de pesquisa do GPO e também foi para os Estados Unidos e foi bolsista Ciência Sem Fronteira, Lehman, dentro desse mesmo projeto de geração de modelos biológicos para o estudo do câncer. O nosso grupo, que foi criado então em 2009, no CNPq, ele hoje, em 2016, ele conta com a liderança do grupo por mim, são 2 professores que lideram, eu e a professora Fabiana Seixas. Nós temos hoje 2 pós-docs no nosso grupo, 10 doutorandos, 4 mestrandos, 6 bolsistas de iniciação e temos colaboradores de rede, que são professores, pesquisadores de outros departamentos e de outras universidades. O nosso grupo ele é multidisciplinar. Hoje, dentro desses estudantes de pós-graduação, nós temos biotecnologistas, médicos, biólogos, veterinários, biomédicos, bioquímicos e dentistas. Então, é um grupo totalmente multidisciplinar, o que proporcionou, ao longo da carreira, assim, uma diversidade de discussão, e isso é uma sugestão que eu dou para vocês enquanto são estudantes de pós-graduação, na formação de vocês, buscar conversar com pessoas diferentes, não conversar com os iguais. Porque os diferentes é que fazem tu pensar por outro ângulo. E a gente tem algumas patentes desenvolvidas no meu laboratório que foram conversas de estudantes entre um médico e um veterinário que estavam discutindo uma temática e dizendo, olha, em humanos é feito assim, porque em animais não é, e assim por diante. E a gente acabou desenvolvendo, então, trazendo entre espécies, né? E isso também tem a ver com genômica comparativa, que foi o nosso pós-doc em cima de genômica comparativa, a gente buscar numa espécie a resposta para outra espécie. E isso tu pode fazer na discussão, na construção do conhecimento também. E aí, para construir esse conhecimento, a forma multidisciplinar, ela é muito mais saudável, ela é muito mais... ela te dá uma base mais sólida. Então, eu sugiro a todos vocês a sempre conversar com aquele, às vezes, colega que é de um outro laboratório, que busca um outro ângulo da pesquisa, um cara que trabalha com bioinformática, por exemplo, que ele oxigena o teu processo de formação, né? Então, leva isso em consideração, porque para mim também fez muita diferença. Quando eu busquei lá atrás entrar num grupo, tinha que ser todos iguais, todos veterinários, né? E hoje eu tenho um grupo que é bem pelo contrário, é o mais
diferente possível, o mais é na diferença que tá essa possibilidade de fazer uma pesquisa de ponta. O nosso grupo, então, tem 2 laboratórios. Eu coordeno o laboratório de embriologia molecular e transgênese, a professora Fabiana Seixas coordena o laboratório de genômica funcional, que está dentro do Centro de Desenvolvimento Tecnológico, onde está o programa de pós-graduação em biotecnologia. Nós lançamos um livro com participação dos estudantes. Esse é outro ponto-chave também, é tentar participar ao máximo, ou colocar o teu grupo se sentindo parte, né? Então, o dia que vocês forem líderes de grupo, coordenar os grupos de pesquisa, convidar a tua base a participar. Então, nós lançamos um livro de oncologia celular e molecular sobre inovações biotecnológicas, que foi coordenado por mim e pela Fabiana, mas que tinha os estudantes do grupo participando, todos foram autores e se esforçaram a produzir esse material, né? Que era o material da nossa área que nos representava. A gente sempre valoriza a base. Aqui tem alguns estudantes que na época eram estudantes de graduação em biotecnologia, e a gente sempre incentiva, hoje são doutorandos ou quase acabando o doutorado, mas que a gente sempre valorizou a iniciação científica como aquelas pessoas que estão construindo a sua formação, que querem construir. E hoje a gente fica feliz e vê nisso a valorização da iniciação. Ela faz com que o teu grupo tenha mais força, né, de intelectualidade, de trabalho na hora de um mestrado, na hora de um doutorado. Então, esses investimentos acadêmicos e científicos, eles são saudáveis. E quando a gente fica triste porque perdeu para uma outra instituição um estudante altamente qualificado e competente, a gente tem que ter um outro olhar, não ficar chateado por isso. A gente tem que entender que o teu grupo de pesquisa está tendo maturidade suficiente para começar a construção de uma rede. E essa pessoa lá, onde ela esteja, né, aqui tem a Stephanie, que está ao lado da Fabiana. A Stephanie foi para o Instituto Karolinska, né, e a gente aumenta a rede de contato num local que a gente ainda não teria essa possibilidade. Então, isso é muito saudável, muito salutar e mostra a maturidade do grupo. Essa aqui é um exemplo, a Karine, em 2011, 2012, ela foi reconhecida no ENPOS, que é o Encontro de Pós-Graduação da Universidade. Os trabalhos foi premiada seguidamente 2 anos. Ela era uma estudante de iniciação científica e hoje ela é PNPD do nosso grupo. É uma pessoa completa, tá? Que está desde a iniciação científica, por isso eu quis trazer a imagem dela aqui. A gente está trabalhando conosco e é uma pessoa que realmente faz a diferença em um grupo, porque ela constrói junto. E o PNPD, o PNPD que eu chamo pós-doc, ele é importante dentro do grupo para fazer esse link, essa relação entre a equipe e os pesquisadores, né? E se tu fizer as contas, 4 anos de graduação, mais 2 anos de mestrado, são 6, mais 3 anos a 4 de doutorado, olha, e mais o pós-doc, olha o tempo que as pessoas acabam trabalhando junto, olha o quanto enquanto o ambiente tem que ser salutar para essa parceria poder existir durante tanto tempo, né? Então, essa é uma menina que eu trouxe dentro do grupo, que já passaram mais de 40 pessoas pelo grupo, mesmo com esses poucos anos de trabalho. Tivemos a felicidade, o professor Vinícius hoje é líder de grupo também, foi meu orientado de doutorado. Nós tivemos a felicidade em 2012 de ter a tese dele premiada com o prêmio CAPES de tese, 2012, e isso foi um reconhecimento para o grupo. Então, a gente ficou muito feliz como grupo de poder ter esse reconhecimento por um órgão de formação de recursos humanos, que é a CAPES, do trabalho que a gente tinha desenvolvido aqui, de um grupo jovem, e isso dava também visibilidade para o nosso grupo, para a gente seguir caminhando. O processo de internacionalização, ele é super importante para qualquer grupo de pesquisa que vocês vão estar liderando, né? Ele é um processo difícil, né? Ele é complexo, mas ele é importante, ele tem que ter essa visibilidade. Hoje a gente já mandou alguns estudantes para universidades europeias, mas o nosso principal contato é Estados Unidos e Canadá, principalmente com a Universidade de Illinois, a Universidade de Missouri, né? E com a McGill, que é no Canadá.
e essas interações elas também só são possíveis em função de agências de fomento, e aqui eu destaco o CNPq, a CAPES e a Fundação Lema, que não medem esforços para poder proporcionar essa mobilidade, e essa mobilidade oxigena, então, e matura, né, ela começa a maturar, deixar o grupo de pesquisa mais maduro, pronto para poder absorver mais pessoas ou poder fazer ciência um pouco mais avançada. O sistema acadêmico clássico, hoje, que a gente vai montar um grupo de pesquisa, ele tem um pesquisador principal, que é chamado de PI, né? Muitas vezes esse pesquisador principal, então ele coordena o grupo, tem uma série de responsabilidades, e essas responsabilidades, elas não permitem, a gente não aprende isso dentro do mestrado ou no doutorado, ou mesmo fazendo um doutorado de sanduíche, ou mesmo fazendo um pós-doc no exterior, depois de mais velho. Não se ensina isso é no observacional, né? Essas relações do pesquisador principal com o pós-doc, do pesquisador principal com os doutorandos e mestrandos, hierarquia, qual é o melhor formato de estabelecer hierarquias ou não, né? Ou a gente coloca todos na mesma linha, ou é importante ter uma certa hierarquia para poder o sistema acadêmico, essa engrenagem poder girar. Isso não tem uma forma, então a gente tem que observar, e é muito importante quando a gente está no mestrado e doutorado, observar os líderes, os pesquisadores principais, como é que eles atuam, como é que eles agem, o que eles fazem de certo e errado, e às vezes a gente aprende, eu sempre digo, às vezes a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. A gente diz, pô, eu nunca vou fazer isso quando eu for ter o meu grupo, quando eu for ter a minha equipe. Então, eu acho que a gente tem que estar antenado ao longo do mestrado e doutorado. Primeiro a gente tem que saber o que quer, onde quer chegar, mas tem que estar muito atento ao que está à nossa volta, né? Não precisa ser o crítico do laboratório, o crítico do grupo, que quer transformar o grupo, porque aquele grupo tem um pesquisador principal, tem algo acontecendo ali, e a gente tem que aprender com aquilo ali para quando for ser o líder, que aí vocês vão ver que aí vem a parte, o peso de ser líder, né? Às vezes parece que todo mundo quer ser o líder, mas quando chega a ser líder, o cara que ele, daqui a pouco muitas vezes, não, o que eu menos quero é ser o líder, eu quero estar numa fase abaixo, que eu podia fazer muita coisa e não tinha tantas responsabilidades, que eu gostaria de compartilhar com vocês, no final da apresentação, mostrar alguns pesos de ser líder de grupo. Então, o pesquisador principal, ele tem os seus desafios. Como eu falei para vocês ali que o termo PI, que na verdade esse termo nem todo mundo usa, né? Mas se usarem, para quem está ouvindo saiba que quer dizer que é o principal investigador, o principal pesquisador aí. Esse cara está envolvido desde a captação de recursos a desenvolver todo um processo e prestar conta disso. Ele vai ter que prestar conta disso para o órgão de fomento, e o mais importante, ele tem que prestar conta disso para os seus pares e prestar conta disso para a sociedade. Então tem um peso que não se diz em lugar nenhum, que é justamente esse, é prestar conta. E prestar conta não é tipo pegar o recurso, olha, gastei aqui, fiz aquilo ali, tá tudo direitinho, ok. Isso aí é o trivial, é o natural, e é assim que funciona. O mais importante é prestar conta do que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo, e se a investigação que a gente está tendo e a pesquisa que a gente está fazendo vai fazer diferença para alguém, ou para a sociedade como um todo, ou é o início de uma mudança para daqui a poucos ou muitos anos. Mas essa prestação de contas, no sentido de um retorno ao que nós estamos fazendo, seja ele simplesmente daqui a pouco, não de um produto, de um processo, mas sim da formação de recursos humanos. Então, a gente está colocando pessoas de volta à sociedade com um novo pensar, com uma nova forma, que estão preparadas para fazer pesquisa ou estão preparadas para sediar novos núcleos de pesquisa. Então, é isso que a gente tem que começar a pensar. Eu estou me preparando para ser um pesquisador em um grupo, eu estou me preparando para liderar um grupo de pesquisa? Essa pergunta todos vocês deveriam se fazer e saber o que pode absorver durante o mestrado e doutorado para poder qualificar melhor a tua presença dentro desses núcleos. Então, entre a captação e a prestação de contas, a gente tem que estar orientando estudantes de iniciação científica, isso não é novidade para vocês, mestrado, doutorado e pós-doc. E aqui as relações são muito diferentes. A conversa individual com cada um e a conversa em grupo, ela tem que ser feita a todo momento, ser desgastante,
né? É saudável, mas ao mesmo tempo é desgastante. A gente está falando de pessoas, né? A gente não está falando de uma relação chefe e contratado, a gente está falando de relações de liderança, então tu tem que pensar que tem que estar liderando, tu tem que estar motivando as pessoas, né? E ao mesmo tempo tu não pode estar desmotivado, tu tem que lidar com as tuas angústias, lidar com os teus problemas, né? Então tem que ser mais forte que todo mundo, mas a gente também é humano e às vezes falta maturidade para estar pronto para isso. E às vezes tem que ter uma maturidade antes do tempo que tu queria para poder estar liderando outras pessoas, que elas precisam de uma orientação para qual caminho dar. E no meio disso a gente tem que fazer ensino de graduação, ensino de pós-graduação, tem que ter uma outra linguagem e fazer extensão inovadora cada vez mais, né? Poder dar esse feedback é muito importante. Fazer pesquisa em rede internacional, não adianta se fechar, a gente é de uma cidade pequena, né, e consegue ter, e hoje com a comunicação a gente consegue estar em qualquer parte do mundo, então não existe mais isso. A pesquisa, ela é já por natureza internacional e ninguém vai fazer pesquisa e desenvolvimento tecnológico fechado de forma solitária. E publicações e produção de patentes faz parte dessa linha de qual eu trabalho, e ela tem que estar presente. Alguns valores que eu queria deixar para vocês é que a gente tem que valorizar atividades diversificadas e diferentes, eu comentei isso no início da apresentação, a gente tem que trabalhar em rede, ninguém consegue construir trabalhando sozinho, a gente sempre aprende com os outros. Tem que estar sempre disposto a aprender, não importa o teu status, tu é mestre, ou tu já é doutor, ou tu é o pós-doc, ou tu é o líder do grupo, ou tu é um professor respeitado internacionalmente, enfim, tem que estar sempre disposto a aprender, isso é uma forma de seguir crescendo, né? Isso não é novidade, mas quanto mais perguntas a gente tem, é mais saudável para o cérebro do que a gente ter mais respostas. O cérebro se oxigena com perguntas, o que nos faz sonhar novamente. Eu acho que a gente tem que criar um ambiente sempre adequado e seguro ao grupo, as pessoas precisam trabalhar com isso, então o dia que vocês forem líderes de grupo, vocês têm que o bem-estar das pessoas faz com que o cérebro esteja apto a desenvolver melhor, né, e buscar soluções. E sempre valorizar aquela pessoa que te traz uma ideia inovadora, mesmo que seja uma ideia mais louca ou mais boba, porque tu diz assim, o que esse cara essa hora quer falar sobre isso, ou fez essa pergunta. Elas devem ser valorizadas, nem que elas sejam mantidas por um tempo guardadas, mas elas não podem ser deixadas de lado nem esquecidas. Então, isso é os valores que eu acho importante compartilhar com vocês. E a gente, em conjunto, tem que nós precisamos criar novas engrenagens no sistema acadêmico, né? Então, esse sistema que eu mostrei para vocês, na minha leitura, ele está nesse formato, dá para entrar no sistema e construir grupos de pesquisa, fazer pesquisa no Brasil, independente da crise que está hoje o país, mas é possível fazer pesquisa no Brasil, tem muita gente boa nesse país querendo fazer, tem muitos brasileiros fora querendo interagir, querendo construir, só que a gente tem que ver nessa engrenagem se a gente consegue colocar mais engrenagens para o sistema poder fluir de forma que possa absorver mais pessoas, que possa fazer com que as pessoas possam interagir melhor e compartilhar melhor. Eu gostaria de agradecer, para concluir aqui a minha fala, acho que já me passei um pouco do tempo, mas a minha universidade, a Universidade Federal de Pelotas, a Universidade de Illinois, que é a minha parceira hoje, parceira do meu grupo, né? A gente está cada vez mais com projetos em colaboração, ao CNPq, que fomenta a pesquisa, e a Fundação Lema, que tem dado o apoio também a essas ações. Eu fico à disposição de todos para poder conversar um pouco, espero poder ter que vocês tenham gostado da apresentação e que possam utilizar isso na formação de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Thiago. A gente pode trazer o pessoal de volta. Thiago, nesse momento, assim, como que você, assim, só para ter a sua experiência um pouco e a sua visão hoje em dia, como que a formação dos pós-graduandos está sendo feita, assim? As pessoas entram no mestrado, no doutorado, sabendo o que elas querem, ou
e vai seguindo, os orientadores, eles têm essa visão do que precisa, né? Você falou essa parte tem toda essa parte de organização, de liderança, de lidar com pessoas, lidar com grupos. Isso é uma coisa que você acha que só desenvolve observando os outros ou existem outras maneiras que a gente... Porque em empresas, por exemplo, as pessoas têm treinamento, o cara vai ser gerente, ele tem né, ele tem uma série de treinamentos que as pessoas passam. Isso acontece na universidade ou não? Qual é a sua visão sobre isso? Assim, Tati, o programa, eu estou fazendo uma proposta de programa agora para a gente fazer uma disciplina, na verdade, na forma de oficina, né? Então, para poder fazer mesas redondas discutindo essa temática, ou seja, dar um espaço do estudante, que são pessoas adultas, já têm família, são pessoas que já estão em outra fase. A pós-graduação às vezes, é um outro momento, é diferente da graduação, ela já é um outro momento, né, que dá para falar, é um momento que já cabe falar de forma mais aberta, ou seja, as pessoas têm que dizer o que elas estão esperando do pós-graduação que elas estão fazendo, o porquê que elas estão fazendo aquilo ali. Eu acho que essas perguntas não são feitas, então as pessoas vão fazendo as coisas, mas não se questionam, não se perguntam, e aí olha, pai, eu queria, as pessoas olham muito assim, eu gostaria de ser como ele, como ela, como fulano, como ciclano, como aquele professor, mas será que vai ter espaço? Não vai ter espaço? Já está saturado? Não está saturado? Não é essa a questão. Na minha leitura não é essa a questão. A questão é a primeira pergunta, é saber o que tu quer, entendeu? Onde é que tu quer chegar? Ou seja, o que tu quer fazer? Como tu te enxerga? Então, eu acho que isso falta. Eu acho que isso que deveria ser questionado. As pessoas têm que se questionar. A partir daí, dessa pergunta e da resposta, começar a construir qual é o melhor caminho. E aí as redes vão fazer a diferença. Não, então tu tem que conversar com a Tati, que a Tati conhece não sei quem que vai... Porque tu sabe, porque é difícil tu orientar a pessoa para um caminho se ela não sabe ainda, entende? Então, eu acho que existe um vazio nos programas de pós-graduação de identificar nos seus alunos o que essas pessoas estão procurando ali. Se é só o título, beleza, é tranquilo, vão ter o título. Uns vão saber mais que os outros, mas todos vão ter o título. O título vai dar a possibilidade de entrar, fazer um concurso, alguma coisa assim, tudo bem, mas isso não é, acho que não é o foco. O foco tem que ser o que a pessoa... e aí é o que eu falei nisso, tem que sonhar. Se o cara não tem nenhum sonho, ele só está indo, andando, fica tudo mais difícil. Pode parecer até simplório, mas eu acredito nisso, assim, fica vazio, não adianta, não convence, porque o cara tá meio num limbo, assim. E a gente tem feito uma conversa com os PNPDs do grupo como um todo, nós temos acho que 8 ou 9 PNPDs, e a gente busca isso, porque o pós-doc, a gente chama de PNPD porque a CAPES que dá esse título, mas o pós-doc a gente tenta conversar para saber que são pessoas altamente qualificadas, que estão passando num momento que já não estão aprendendo mais, então não está formando recurso humano, ela não está aprendendo mais, ela só está ali, entende, ajudando um grupo, mas ela não está aprendendo mais. Ela aprendeu na graduação, teve uma evolução no mestrado, aprendeu no doutorado uma coisa mais específica que o tornou doutor em determinada área, e aí passa para um pós-doc que ajuda a conduzir um grupo, mas não está ainda... parou na minha leitura de ter um ganho para aquela pessoa. Então, ali tem que ser um momento de definição do que ela... Qual é a estratégia que ela precisa para ir para o próximo passo, entende? E aí os estudantes ainda estão, eu fico muito preocupado, eles estão num vazio. Eu falo estudantes, mas são as pessoas que estão num vazio nessa área acadêmica e porque ficam se preocupando, o sistema está saturado, ou vou tentar alguma coisa, seja qualquer coisa, enfim. E aí tu pergunta, tá, mas vamos supor, o sistema não está saturado, vai ter oportunidade para todo mundo. O que tu realmente gostaria de fazer? Aí a pessoa não tem uma resposta. Então não é o sistema, a pessoa ainda não tem a resposta. Mesmo se o sistema estiver disposto, oxigenado ou não, ela não tem essa resposta. De forma geral, algumas pessoas têm muito bem definido o sonho delas e pode ser que demorem mais, demorem menos, talvez algumas não vão chegar lá, enfim. Mas a pessoa, na minha leitura, tem que ter isso.
Deixa eu... o Carlos Larroz, ele está fazendo uma pergunta. Gostei muito da sua apresentação, sou líder de pesquisa em um grupo do CNPq, mas vou precisar oxigenar esse grupo. Como você acha que pode ser potencializado um GP? E mais, você está em algum INCT? Carlos, você ouve a gente? Eu estou ouvindo. Bom, eu sou pesquisador do Instituto de Aeronáutica e Espaço, no CTA em São José dos Campos. Estou fazendo meu pós-doc aqui no MIT, do Aeroastro, né, no Departamento de Aeronáutica e Astronáutica, né, do MIT. Eu trabalho com a área de software, mas a área de sistemas também, né, principalmente aplicações espaciais, né, e sou líder de um grupo de pesquisa no Brasil. Mas esse grupo realmente está parado, assim, né? Porque a nossa área lá é desenvolvimento também, né? A gente faz parte do projeto do Programa Espacial Brasileiro, né? Então eu dou aula também, eu sou professor no ITA, né? E professor colaborador lá no ITA. Então esse grupo de pesquisa meu está meio parado. Então assim, é claro que a sua palestra foi muito ilustrativa nesse aspecto. Eu achei essa ideia de tentar fomentar uma rede, obviamente, né? E outra coisa que eu achei interessante que você falou é uma ideia também que eu tenho de fazer um livro, né? De chamar as pessoas para participar e tudo para tentar além de registrar esse tipo de conhecimento, né, fomentar esse tipo de network, de contatos, né? Sim. Então, e outra coisa é o INCT, né? O seu grupo de pesquisa obviamente deve estar ligado a alguma iniciativa do INCT. E a pergunta é como é que você também fez para construir esse grupo de pesquisa, né? E como é que você mantém esse grupo ativo, né? Além do seu próprio laboratório, né? Que eu imagino que ele seja maior que o seu laboratório, né? Sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso, acho que vai ser interessante para todos, né? Cara, obrigado pela tua pergunta, é um prazer estar conversando com pessoas também experientes, porque tu vem de um grupo, o teu envolvimento e a instituição a qual tu pertence são instituições de respeito nacional, então é um privilégio estar podendo compartilhar contigo alguma ideia do que eu tenho em relação a grupos de pesquisa. Isso não é regra, mas são algumas ideias. Sim, a gente participa, tu perguntou do INCT, o INCT de nanotecnologia, uma submissão de proposta que está em avaliação agora, que é sobre nanotecnologia, principalmente numa área ligada à parte de câncer, trazer a nanotecnologia para diagnóstico e tratamento do câncer, com um grupo que eu não sou o líder, né? Porque para ser o líder de um NCT tem que ser um pesquisador 1A do CNPq, eu sou pesquisador 1D, né? O CNPq classifica, para aqueles que estão nos escutando, classifica as bolsas de pesquisa em nível de 1A, 1B, 1C, 1D e nível 2, então a bolsa, o nível 1A é o nível máximo dentro do CNPq, e quem lidera um INCT tem que ser um pesquisador 1A. O que eu fiz? Da mesma forma, quando eu estava no doutorado, eu disse que eu precisava, eu sentia que eu queria ter um livro de uma temática na qual eu queria trabalhar para o resto da minha vida, eu tinha que fazer um livro para dar visibilidade. E eu fiz aquele movimento, né, com o livro de animais transgênicos, convidando pesquisadores. Aquela experiência no doutorado me deu coragem para fazer a mesma coisa depois, quando eu estava liderando o grupo. O que eu fiz? Eu procurei quem trabalhava com nanotecnologia no Brasil e encontrei duas pesquisadoras na URGS, que era próximo, eu não sabia, e às vezes isso é outra dica. Às vezes tem pesquisadores que podem te esticar o braço, estão muito mais próximos de ti do que tu imagina, né? Isso é impressionante, acontece com todo mundo, só que a gente negligencia isso, a gente não dá a bola. Às vezes, mas o cara estava ali do outro lado da sala. E aí, então, o que eu fiz? Eu procurei, encontrei, vasculhando os currículos e tal, eu digo, não, eu preciso de um parceiro para me ajudar numa coisa que eu não sou, não é o meu chão, mas eu quero utilizar isso. Encontrei, fiz uma reunião com a professora Silvia Guterres, da URGS. A professora Silvia Guterres já ganhou diversos prêmios no Brasil, é reconhecida na área de nanotecnologia farmacêutica, tem produtos e processos e patentes, parceria universidade-empresa, tem parceria com a Alemanha, com os Estados Unidos, uma professora
e ela me deu a possibilidade de ir um dia lá conversar com ela, e eu disse para ela que eu tinha um grupo de pesquisa que estava começando, liderava esse grupo, e que eu precisava de um pesquisador que me apoiasse, que me ajudasse a dar mais um passo. E ela disse, poxa, isso toda hora procuram ela nesse sentido, né? E, quero fazer parceria. Mas ela ficou pensando, pô, mas ele não falou em parceria num artigo, ele falou num contexto. Sim. E ela acreditou na causa. E aí ela começou a me ajudar, e aí a gente começou a publicar trabalhos em conjunto, temos estudantes que defenderam, temos parcerias saudáveis para os próximos 10 anos, assim, já firmadas, e ela nos trouxe para dentro do INCT. E aí, ela, como pesquisadora lá do CNPq, começou a aproximar outros pesquisadores lá do CNPq. E aí tu começa o teu grupo a se inserir num hall de pesquisadores que querem olhar jovens que estão se dedicando à carreira científica e aí acabam te dando oportunidades a participar. Então, a oxigenação, para mim, ela tem duas vertentes. Visibilidade, a visibilidade ela vai no formato de popularizar a forma científica, e aí através de livros, tu pode publicar vários artigos em revistas de alto impacto, talvez não te dão a visibilidade como popularizar a ciência. Então, a popularização da ciência e da inovação tem que existir. E a segunda é que as pessoas que são reconhecidas pelos pares te reconheçam como fazendo um trabalho sério. Isso, para mim, são as duas oxigenações de um grupo de pesquisa. Se tu for para essa vertente, eu tenho certeza que no teu retorno, o teu grupo é uma oxigenação que eu acho que é legal. Legal. Obrigado pela resposta. A próxima pergunta é do Diego, então ele já está aqui. Pode fazer a pergunta. Primeiramente, obrigado, Thiago, por compartilhar com a gente a sua experiência, né? Eu sou formado em farmácia, fiz mestrado e doutorado na UFMG, e atualmente eu sou um pós-doutorando da Harvard Medical School, aqui em Boston também. Por um acaso você falou agora do INCT de nanotecnologia, enfim, eu trabalhei com nanotecnologia aplicada ao câncer, era do INCT de nanobiotecnologia, que é coordenado pelo Ricardo da UNB. Eu não sei se você conhece, enfim. Conheço. Então, enfim, já fui em alguns eventos com a Silvia Guterres também, então foi bom saber que a gente está realmente na mesma área. A minha pergunta, na verdade, é relacionada com o que o Carlos tinha perguntado, mas, assim, um passo antes do que ele perguntou, na verdade. Eu gostaria de saber o seguinte, eu não sou professor ainda, eu pretendo ser no futuro. Quando você foi aprovado num concurso para começar a sua carreira como cientista, como que você fez para levantar recursos, enfim, para poder dar esse primeiro passo mesmo? Você entrou já num grupo que já tinha um grupo de pesquisa já pré-estabelecido e eles deixaram você trabalhar um pouco, ou você teve que captar recursos primeiro para começar a trabalhar com aluno de iniciação, enfim? Como que foi esse processo? Ótima pergunta. Assim, Diego, primeiro legal de saber que tu trabalha aí com nano, de repente vamos produzir alguma coisa juntos aí, estou à tua disposição, vamos conversar depois com mais calma. Mas em relação ao recurso, sem dúvida, ele é o que dá o start para começar. Quando eu comecei, quando eu já estava no doutorado, eu me responsabilizava de escrever os projetos para o meu orientador. Então, todas as submissões eu que fazia, porque isso já me dava a chance de aprender a como montar o projeto, de como submeter projeto, de como organizar. Então, isso é um passo importante. Se tiver a oportunidade ou a possibilidade de escrever os projetos, pega para fazer, né? Porque ali é onde tu vai aprender. Isso não tem nenhuma disciplina que te dê a chance valendo, né? Porque uma coisa é tu simular numa disciplina, outra coisa é tu submeter mesmo. Se tiver uma coisa errada, pode não aprovar por um detalhe. Então, isso eu busquei fazer ao longo do doutorado, escrever os projetos. Tivemos alguns aprovados, outros não. O meu orientador, ele se aposentou logo em seguida. Eu não consegui absorver recursos em seguida que eu entrei
direto do grupo que eu participava. Até porque o grupo novo que eu fiz era totalmente diferente. Eu acabei transformando o grupo que era de reprodução num grupo de genômica, num grupo de genômica comparativa, de engenharia genética, não mais reprodução, que era aquele lá do início que eu falei na apresentação, que era... Aí o que eu fiz? Eu busquei parceiros que tinham projetos grandes aprovados e me coloquei à disposição, eu e o meu grupo, a trabalhar para esses em projetos grandes. Então tinha um projeto aqui de nanomedicina muito grande, né, aprovado com recurso bastante significativo, e tinha uma linha na área de oncologia que não estava coberta. E eu não estava, meu grupo não estava, né, não fazia parte da proposta inicial, mas eu me coloquei à disposição dizendo que poderia contribuir, né, correndo o risco daqui a pouco de não conseguir porque estava no início, assim e tal, mas corri esse risco e aí tive a oportunidade de poder trabalhar junto com um grupo que tinha um recurso grande, mas que eu não estava no início. Isso deu um impulso, sim, inicial para a publicação de artigos, e aí a publicação de artigos, ela começa, artigos e patentes na nossa área, tu sabe, começa a abrir a possibilidade de ser mais competitivo na captação de recursos, e aí uma coisa vai ligando a outra. No momento que tu fortalece o teu currículo, e aí o currículo a gente poderia conversar também, que é outro ponto-chave. O currículo, na verdade, tu pode ter dois currículos, um com 50 artigos e outro com 50 artigos, e um ser mais forte que o outro, mesmo os dois tendo as revistas com o mesmo fator de impacto. Por quê? Porque depende quem lidera esses artigos, entende? Então, se tu tá em 50 artigos no meio dos 50 papers, tu faz parte de um grupo. Agora, se tu tá como autor de correspondência de 50 papers, é que tu está conduzindo esses artigos. Então, não é o número de artigos, é como a história de cada artigo é apresentada, né? E isso vai dar mais chance de captação de recursos. Então, tudo isso a gente tem que cuidar também. O dia que tu for líder de um grupo, tem líderes de grupo, hoje em dia, até no programa que eu coordeno, no programa de pós-graduação, que o professor me disse, não, no meu grupo eu mando o pós-doc enviar o artigo, ou qualquer estudante envia o artigo. Sim, e aí o autor de correspondência não é o líder do grupo, é qualquer pessoa. E, na verdade, ele conduziu e cuidou de todo, ou ele criou a rede, ou ele... Enfim, então esse cuidado a gente tem que ter também, porque isso vai refletir na captação de recursos depois. Que o órgão de fomento, ele não tem dinheiro para todo mundo, seja no Brasil ou no exterior, sempre vai existir um pouco de competição, aumenta a competição quando tem menos recursos, mas quando tem mais recursos existe igual. Então, esse é um detalhe chave, né? E para eu iniciar aqui, eu tive um apoio, sim, mas tive um apoio porque eu fui atrás, assim, não ganhei um kit, pode começar, toma tantos mil, toma isso, toma aquilo. E aí outra coisa interessante, tu não pode ter medo do conflito, assim, né? Porque tem muita gente que é natural nas instituições públicas, então a briga por espaço, a briga por equipamentos, a briga por... Isso existe e a gente, quando vai para o exterior, vê que isso também existe, mas é num nível diferente, mais educado, mais sutil do que no Brasil, né? Mas essa competição a gente tem que saber lidar como líderes também, que o peso vem para cima das costas da gente, né? Então, tem que ir para esse conflito saudável, não é um conflito de embate, é um conflito de conquista. Conquistei mais um espaço, hoje eu compartilho tais equipamentos, por exemplo, participar existe uma chamada no Brasil que é o CT Infra, que é um CT de infraestrutura, as universidades participam, enquanto meus colegas estão na praia, em janeiro, eu estava em todas as reuniões, me colocando à disposição, escrevendo, montando. Então, tu sacrifica uma parte para poder comer um pedacinho do bolo, dividir, construir pegar um tijolinho e começar a construir o teu espaço, teu canto, entende? Ninguém vai chegar e te dar toma aqui, tá tudo pronto. Uhum. Obrigado. A gente tem tempo para mais uma pergunta. Pode participar, Carlos. Não, se ninguém tem uma outra pergunta, você falou uma coisa curiosa, né? Porque a gente sabe que a produção científica, para a gente poder ter esse currículo para tentar viabilizar a captação de recursos, né, é um dos desafios, vamos dizer assim, que às vezes até perverso nesse ambiente, né?
porque você tem que ter uma produção a qualquer custo, uma produção científica a qualquer custo, e isso depende muitas vezes dos alunos, dos parceiros de projeto. Então, alunos, né, de doutorado, de mestrado. Então, como é que você administra isso? Porque o que eu vejo assim, os meus alunos, eles têm que ser primeiro autor, às vezes, do artigo, até por conta do pré-requisito do curso. O ITA, por exemplo, exige que no doutorado você tenha uma publicação B2 para cima e o aluno seja o primeiro autor, né? Então, ele é o autor de correspondência, vamos dizer assim. Então, você está falando assim, além dessa participação do grupo, eu tenho que ter gás para ainda fazer os artigos da minha autoria, você entendeu? Quer dizer assim, como é que você lida com isso? Quer dizer, você tem que ter uma produção altíssima, né, de artigos por ano para poder ainda ter esse extra que é da sua autoria, da sua primeira autoria, vamos dizer assim. Como é que você lida com isso? Eu acho que tem algumas fases, assim, na construção de um grupo tem algumas fases. Tem a fase quantitativa e tem a fase qualitativa. Na fase qualitativa, que o grupo passa, então, ou seja, os primeiros 5 anos ela é mais quant. Não adianta você ter voltado do exterior, publicou um artigo numa revista de alto impacto e dizer que tem um grupo de pesquisa. Não adianta. Você estava num outro contexto, num grupo consolidado, um grupo, enfim, é outro contexto. Então, os 5 primeiros anos, eles são o checkpoint ali, e eles são mais quantitativos, ou seja, olha, ele consegue ter, é como uma empresa, consegue produzir e consegue ter continuidade. O primeiro ano foi tanto, o segundo ano foi tanto, na forma quantitativa. Passado isso, ele passa por uma fase qualitativa, ou seja, tá, mas vamos ver que qualidade tem esse material, não é produzir por produzir. Então, o que produziu 12 passa a produzir 6, com qualidade melhor, né? Então, o grupo de pesquisa, o meu agora está numa fase quali, então a gente busca qualificar em cima de revistas de fator de impacto maior. A terceira fase é a super quali, entendeu? Que é uma fase mais lá para frente, super quali, que aí você já está tipo em artigos em rede, sendo capa de revista, bem, é outra história. Alguns chegam lá, né, no exterior tem mais grupos assim, obviamente, né, no Brasil tem alguns, mas que é a super quali. Mas essa qualitativa do meio, que a maioria de nós depois de 5 anos, é justamente isso. Por exemplo, o nosso programa exige agora que o aluno seja primeiro autor de um B1 ou superior, tá? E ele é primeiro autor. Os líderes, o PI do laboratório, o orientador, ele tem que ser, é sugerido, não é obrigado, a gente não obriga no programa, mas a gente sugere, aconselha fortemente que ele seja autor de correspondência. Aqueles artigos que são publicados com colaboradores internacionais, às vezes revistas de alto impacto, é natural que o autor de correspondência acaba sendo o teu colaborador nos Estados Unidos, ou na Europa, ou nas universidades mais consolidadas, porque ele acaba conduzindo o processo, isso é natural. Mas entra para a internacionalização dos programas isso, de forma muito bem valorizada pela CAPES. Olha, existe colaboração aqui entre essa universidade e a outra, e esse material, esse produto aqui reflete isso, um conhecimento gerado a partir dessas duas universidades. Eu acho que artigos, para ser primeiro autor em artigos, depois que tu é líder de grupo, ele tem que ser aquele artigo assim, que tu vem estudando 10 anos, 15 anos o negócio, e agora tu chegou e tu diz, ou tu vai fazer uma perspectiva, ou tu vai fazer uma revisão, e que tu quer falar sobre um assunto, ou tu é convidado a escrever uma revisão para uma revista de alto impacto que quer que tu fale sobre aquela temática, e aí tu é o primeiro autor disso. Do contrário, é a tua equipe que tem que ser, e não tem porquê. Então, quando eu vejo assim, coordenadores de grupo, vem conversar comigo, e o cara diz, pois não, vai sair mais 2, 3 artigos meus, que ainda é da tese e tal, eu digo, pá, esse cara ainda não tá, isso aí não é do grupo dele, isso é resíduo do doutorado, é muito bom, mas não é a produção daquela equipe, sim, entende? Então não está maduro o suficiente a equipe ainda, ele não está cuidando da equipe, porque se ele disser, não, eu tenho 3 artigos de 3 orientados, já mostra que ele está numa outra fase. Então, sim, esse cuidado é oxigenação. Aí os programas já vão olhar para a pessoa com um olhar tipo, olha, ele pode ser um docente permanente do programa, porque ele já tem um grupo de pesquisa. E os programas hoje,
estão cada vez enxugando mais, porque é mais difícil. Por exemplo, o nosso programa é nível 6 na CAPES. E nível 6 é nível de excelência. Só tem 3 no Brasil, como eu falei no início, né, que são nível 6 e não tem ninguém nível 7 ainda, que é o nível máximo para a CAPES. O nosso programa é enxuto, são 20 pesquisadores. Se a gente colocar 30, daqui a pouco a gente pode cair para 5, para 4, porque, por exemplo, a USP tem qualidade de ser nível 7, só que ela é nível 5. Por quê? Porque ela tem 80 pesquisadores. E aí tu tem 20 ou 30 que estão organizados e outros que ainda não estão. E aí aquilo pesa e a matemática não fecha. Então, os grupos são enxutos. Para entrar nesses cada vez estão mais enxutos na pós-graduação, o importante é isso. É tu não ser uma pessoa solitária, ter um grupo. E o grupo trabalhando em conjunto, harmônico, todos fazendo. Não é trabalhando para ti, porque isso também não tem espaço. Hoje as pessoas não querem absorver egoísmos ou nesse sentido, entende? Então, não, aquilo é um grupo e eles estão no caminho. Eu acho que isso é por aí. Ok, ótimo a sua explanação. Muito obrigado. Bom, pessoal, acho que a gente vai terminando, porque já deu 1 hora que a gente começou, mas obrigada, Thiago, foi ótima a apresentação, e eu acho que a ideia desses webinars é que seja o começo de uma conversa, né? Então, acho que não dá para cobrir todo o assunto, mas é até de encontrar quem são as pessoas interessadas, para poder continuar a conversa. Tenho certeza que o Thiago vai conversar com o Diego e com o Carlos ainda mais, e outras pessoas que estejam interessadas no assunto a gente pode criar esses grupos, passar os contatos para criar essa rede de colaborações e de troca de ideias, inspiração. Então, depois que a gente acabar, todo mundo vai receber para poder dizer o que achou do webinar e também para sugerir outros temas que vocês estão interessados. Então, a gente vai aos poucos também criando e trazendo um espaço de assuntos diferentes que às vezes não é tão meio essa conversa de corredor que aconteceria, mas que se a gente puder aumentar esse corredor e trazer mais gente para participar, né? Então, obrigada a todo mundo. O próximo deve acontecer em breve. A gente manda a notícia para todo mundo e avisa dos próximos seminários. Um que a gente está pensando é sobre, por exemplo, utilizar as ferramentas web, tipo, de redes também, ResearchGate, academia. Então, trazer alguns exemplos de como as pessoas usam e como a gente pode se aproveitar disso também para fazer suas pesquisas e seus contatos. Mas a gente vai mandar mais informação logo. Tem também temática... aquele da vacinas, né, que o Rafael ia fazer. E seria interessante também se o Thiago puder ver de novo essa ideia de como melhorar o currículo, como deixar essa história dos 50 papers com 50 papers. Nossa, tem aquele que se destaca. O que você pode fazer para melhorar seu currículo? Ia ser bem interessante se alguém desenvolver um tema sobre como deixar nosso currículo fortalecer não só a explanação para tentar, a explanação não existe, sei lá, a explicação para a gente tentar convencer as redes para a gente conseguir ter dinheiro, como para fortalecer para a gente mesmo, né? Seria bem interessante, assim, melhorar. Renata, deixa eu só te dar uma sugestão, assim, porque é o que está acontecendo no Brasil. Pode falar. Na verdade, o currículo, o mais interessante não é, como eu falei, o numérico, mas é ele ser o mais equilibrado possível. É tu conseguir dividir no Lattes lá um pouquinho de cada coisa, né? Tu te preocupar desde de um artigo de qualidade, como a questão da educação ou de levar esse conhecimento para a gente poder educar os jovens, por exemplo. Então, tu tem que mostrar que tu é um pesquisador que tu faz pesquisa e quer que essa pesquisa chegue em algum lugar. Tu quer que ela seja interpretada no lugar. Então, isso tem que estar na tua história. O Lattes é uma história, ele não é só um currículo. E os programas de pós-graduação que estão sendo valorizados pela CAPES, vocês vão acabar vendo isso, assim, que é uma coisa muito forte que está acontecendo. No passado eu estive em Brasília, justamente observei isso, que é assim, os programas mais fortes vão ser os mais equilibrados. Ou seja, tem 20 pesquisadores que os 20 são pessoas que estão preocupadas em fazer acontecer. Porque a gente tem muito programa no país que tem 20 pesquisadores e 3 deles têm currículos gigantescos que eles mantêm o programa. Se eles saírem do programa, o programa não existe. Entende? Então, isso é a mesma coisa para
para a construção dos nossos currículos. A gente tem que ter um currículo equilibrado em todas as áreas, não é só ter artigos, ou só ter livros, ou só ter orientações, tem que ter um pouquinho de cada coisa para mostrar a tua preocupação em todos os setores. Então, antes de fazer um seminário, eu te digo que isso é uma dica que eu tenho observado. Obviamente, o meu tem várias falhas, mas eu vejo isso com bons olhos. Assim. Tiago, só acrescentar, não sei se você concorda, não esquecer do aluno de graduação, inclusive, né? Porque o CNPq valoriza muito isso, quer dizer, assim, as bolsas de C e C são um item, um bem que eles valorizam muito, quer dizer, você ter orientados no nível de graduação também, né? Quer dizer, mostrar que você está lá na base da pesquisa, você está tentando trazer esse pessoal para pós-graduação e está fazendo já essa iniciação científica. Isso também é muito valorizado. Não sei se você concorda comigo, para o CNPq, por exemplo. Concordo, e digo mais, o Barcelona... é um dos únicos países que tem bolsa de iniciação científica. Aqui nos Estados Unidos não existe conceito de iniciação. E assim, ó, ainda bem que você falou isso, Tati, porque os nossos estudantes que saíram para os Estados Unidos, que eram estudantes de iniciação científica do programa, eles eram alunos de graduação em biotech e alunos do programa que foram fazer Ciência Sem Fronteiras, quase todos ficaram porque tinham uma base absurda e os pesquisadores não acreditavam. Mas com essa idade, tu já está com essa maturidade científica e com essa disposição, não, vai fazer mestrado, doutorado comigo, entende? Não vai voltar. Então a gente perdeu não porque ganha, né? Ganha uma rede, mas muitos alunos não retornaram, isso em várias áreas, na biotech foi isso. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês que a gente é um pouquinho diferente dos outros programas e cursos, porque a gente começou aqui na universidade com doutorado em biotecnologia. Aí depois que a gente abriu o doutorado, tinham voltado professores dos Estados Unidos e da Europa, e aí eles acabaram abrindo direto um programa de doutorado. Aí passou um tempo, abriram um programa de mestrado, em 2002. E aí depois de um tempo a gente abriu a graduação. Inverso. Então, é tudo inverso. Então, nas outras universidades, o cara abre uma graduação, aí ele não quer mais dar aula na graduação, ele quer dar aula só no mestrado. Aí depois que ele entrou no mestrado, ele quer ter um orientado de doutorado, aí abre o doutorado, aí ele não fala mais do mestrado, ele só quer orientar doutorando. E a gente é o contrário. O doutorando para nós é uma coisa natural. A gente valoriza a base. É tipo o time do Barcelona, assim. É o melhor time porque ele tem uma baita de uma base e ele olha para a base, entendeu? É mais ou menos isso. Eu concordo contigo que a iniciação é show. Legal, pessoal. Então a gente vai terminando. Obrigada, Carlos, Diego, pela Renata e o Thiago, principalmente, pela preparação e por dividir sua experiência. A gente vai continuar essa conversa, vamos manter contato. Um abração para todo mundo. Tchau, tchau. Eu agradeço. Tchau. Um abraço, obrigado.